Olá, nossa, quase não sai aqui a minha voz, deu logo uma falhada logo no começo, né? Então eu tô aqui depois do almoço pra gente gravar e pra gente falar, conversar um pouquinho, né? Não vou falar gravar porque a ideia desses vídeos aqui no YouTube principalmente tem sido a gente conversar, né? Sem ter uma preocupação de roteiro, umas coisas assim mais formatadas, apesar de ser vídeos mais curtos, mas como se eu estivesse conversando de verdade com uma pessoa que eu estivesse atendendo, com um amigo que eu estou conversando, estou aconselhando. Então, do jeito que eu estou conversando aqui é o jeito que eu converso com os meus amigos e do jeito que eu converso com os meus pacientes, exceção. Então, ainda há pouco eu estava conversando com uma pessoa, ela me falou assim, Tom, eu tomei determinada decisão porque eu estava tentando evitar uma outra parada. Né? Então eu tomei uma decisão porque eu estava tentando evitar outra coisa. E quando a gente fala em ansiedade, mas não só em ansiedade, quando a gente fala dessa dinâmica emocional que todo mundo tem, a maioria das nossas decisões nós estamos tentando evitar um determinado tipo de sofrimento. Não é assim que acontece? Então, se eu acho que eu vou sofrer muito porque eu vou sair de um determinado emprego, então eu evito sair daquele emprego. Tá? Então é uma lógica de entender as nossas decisões, né? Então, se eu acho que eu vou me sentir muito sozinho se eu terminar a amizade com aquele colega que é escroto comigo, então eu sustento a amizade, mesmo o colega sendo escroto, porque eu estou tentando evitar um sofrimento que eu acho que vai acontecer comigo caso eu tome uma determinada situação, uma determinada decisão. Então, a motivação aqui é a evitação. Então, toda decisão que eu tomo por evitação gera a manutenção da realidade que está me causando uma crise emocional. Este é o princípio. E que você precisa estar atento, então, aos teus movimentos emocionais. Então, se você tem uma decisão que você está tomando porque está tentando evitar um determinado sofrimento, então saiba que essa decisão ela está te mantendo na realidade que te causa também crise. Não é assim que acontece? Por exemplo, eu sou um estudante para concurso. Sou concurseiro, velho. E o que acontece? Eu tenho que decidir estudar para o concurso. Sou concurseiro, então pressupõe que eu estou estudando. Mas só que ao estudar, eu fico naquela dúvida de será se eu sou capaz ou incapaz de passar. Então, para evitar que essa dúvida apareça na minha cabeça, eu não estudo. Então a motivação de não estudar é a evitação de que essa sensação de capacidade apareça na minha cabeça. Só que quando eu não estudo, essa situação, essa decisão, esse ato de não estudar me causa crise. Porque eu deveria estar fazendo outra coisa. Na verdade, eu deveria estar estudando. Então, toda decisão que nós tomamos via evitação, na verdade, é uma decisão que no fundo, não é o bem que nós almejamos, que nós desejamos. Nossa, isso daqui é muito profundo, isso daqui é muito verdade. Então, toda decisão que a motivação é a evitação, te afasta do bem que você almeja, que você deseja. Um outro exemplo clássico é de relacionamentos. Então, quantas vezes você não se mantém no relacionamento porque você está tentando evitar alguma coisa, algum possível sofrimento, e essa evitação, essa decisão motivada por evitação, na verdade, está te afastando do bem que você almeja. Um exemplo seria terminar um relacionamento abusivo.
né? Então, dentro de um esquema de relacionamento abusivo, geralmente a pessoa está evitando se sentir sozinha, ela evita se sentir culpada, ela evita se sentir abandonada, e ela se mantém na relação abusiva. Só que a relação abusiva, quando ela está racionalmente ali, quando as suas emoções estão mais acalmadas, mais aplainadas, mais apequenadas, mais estabilizadas, e ela consegue utilizar a razão de maneira mais clara, com maior clareza, então ela percebe, velho, não, estar aqui na relação não é o bem que eu almejo, cara. Não é o bem que eu quero. Então eu queria conversar com você hoje acerca desse breve assunto. Então, toda decisão que é motivada por evitação te afasta do bem que você almeja, te gerando dessa maneira um ciclo de crise. Então, me diz aqui nos comentários se tu já passou por isso, se atualmente você está de verdade numa decisão por evitação. E aí na hora que você decide, evita, isso acaba te gerando crise. Me diz se tu já passou por uma situação ou se faz sentido essa nossa conversa de hoje. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like aí, que isso ajuda no algoritmo. E compartilha com alguém que de repente esteja passando por esse tipo de situação e você percebe, essa pessoa aqui está tentando evitar alguma coisa, mas ela se reclama da situação atual. Beijinhos, até a nossa próxima conversa.